Rapidamente, pessoal, antes de começar o vídeo, eu gostaria de lembrar que hoje nós não teremos web aula sobre o livro E daí Desmitificando a Farsa Bolsonaro. As nossas web aulas aqui no YouTube são de terça a sexta às 10 horas da noite. Então você ainda tem um tempinho para poder comprar o seu exemplar, pode ser o físico do Clube do Autor, Clube de Autores, né? O link está aqui na descrição, ou a versão digital na Amazon Books, o link também está aqui na descrição. Amanhã nós falaremos sobre o Gabinete do Ódio, um capítulo muito legal que você vai entender como que o Gabinete do Ódio é o coração do bolsonarismo. Então é uma aula imperdível. E no assunto do vídeo de hoje, eu gostaria de começar falando para vocês sobre Rodrigo Maia. Eu vou até me ajeitar aqui na cadeira, porque deve ser mais ou menos isso que acontece com o Rodrigo Maia. Rodrigo Maia, às manhãs ou às tardes, quando ele chega para trabalhar no seu gabinete, ele deve abrir a porta e deve tomar muito cuidado, porque pilhas de papel podem cair em cima dele, que são os papéis, os pedidos de impeachment contra o presidente Bolsonaro. São dezenas de pedidos de impeachment. Algumas pessoas falam que já passaram dos 40 pedidos. E são pedidos que Maia tem que analisar. E depois de caminhar pelos seus pedidos de impeachment, Maia senta na sua cadeira. Talvez, não sei se a mesa dele é uma mesa de mogno, uma mesa de madeira mais nobre, ou se é de um compensado. Eu não sei. Mas ele senta para começar a fazer as suas atribuições como presidente da Câmara e também como deputado federal. Maia tem essa sala, seu gabinete lotado de pedidos de impeachment, porque ele ainda não analisou nenhum. E muitas pessoas diziam que Maia não havia analisado porque ele não quer dar um rosto para o impeachment. Um dos problemas de um processo de impeachment é que aquele processo que for aprovado e começar a correr, ele vai ter um rosto. Em 2016, foi o rosto de Janaína Pascoal, Miguel Reale e Eduardo Cunha. Janaína Pascoal, na época, não era ainda política. O Miguel Reale também não. E o Eduardo Cunha, ele era o presidente da Câmara dos Deputados. Obviamente, o rosto vai ser dele. Então, o Rodrigo Maia, ele precisa pensar numa composição de um pedido de impeachment que não leve o rosto de ninguém da política. Porque se levar o rosto de um petista, o pessoal do PSDB pode não embarcar. Se levar o rosto de alguém do PSDB, o pessoal do PT, do PDT podem não embarcar. E é claro que ele, o Rodrigo Maia, como presidente da Câmara, ao autorizar um processo de impeachment que não vai decolar, ele se prejudica. Então seria necessário que uma instituição diferente, fora da política, acabasse protocolando esse processo de impeachment. E quando nós começamos a falar sobre isso já há alguns bons meses, eu falei que a instituição ideal seria a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil. E parece que finalmente a OAB vai entrar com um processo de impeachment. Essa é uma notícia de hoje, e agora há pouco, né? Foi 10 para as 3 da tarde, da Mônica Bergamo, na Folha de São Paulo. Ela fala o seguinte: OAB vê fundo do poço e acelera impeachment de Bolsonaro. Entidade fará consulta em todas as 27 seccionais sobre encaminhamento de pedido ao Congresso. A entidade já tinha aberto um procedimento na Comissão de Estudos Constitucionais, integrada por juristas como Sepúlveda pertence, para estudar o assunto. O tema estava sendo tratado com cautela. A prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz na casa do advogado da família, o Fred Wassef, no entanto, fez com que ele subisse um degrau nas prioridades da entidade, no caso, o pedido de impeachment. As revelações de Queiroz, que comandaria um esquema de rachadinhas no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro, pegou inclusive contas pessoais do filho do presidente da República com dinheiro vivo. E isso é considerado grave. O Ministério Público do Rio estima ainda que o ex-assessor de Flávio Bolsonaro recebeu R$400 mil de Adriano da Nóbrega, o capitão Adriano, que era chefe da milícia do escritório do crime. Ele foi morto em fevereiro. O envolvimento no escândalo de pessoas acusadas de ter conexão com milícias é vista como fundo do poço por diretores da ordem, que agora enxergam fatos concretos para embasar um pedido de afastamento de Bolsonaro. A OAB se prepara para ouvir as 27 seccionais, num sistema de consulta que também foi adotado quando a entidade decidiu apresentar pedido de impeachment contra o então presidente Michel Temer. Nós sabemos que isso não ocorreu, porque o pedido de impeachment de Temer acabou indo até o final do mandato. Mas é mais ou menos aquilo que eu havia falado para vocês. A República, ela até tolera crimes do colarinho branco. Uma corrupçãozinha aqui, uma outra corrupção ali, um funcionário fantasma, uma rachadinha, um superfaturamentozinho de obra. Isso tudo a República até tolera. Até tolera.
mas ela não consegue tolerar um crime do colarinho branco. Um crime que não é do colarinho branco. Um crime comum, como participação em milícias, e tudo isso é sério. Tanto que agora a OAB vai se posicionar justamente porque é um crime comum. A ligação de Fabrício Queiroz, Flávio Bolsonaro e Adriano da Nóbrega coloca as milícias do Rio de Janeiro dentro do gabinete do presidente Bolsonaro. Não que Bolsonaro seja o chefe das milícias, mas alguém que articula com elas. Porque o Flávio Bolsonaro e o Adriano da Nóbrega, eles se articulavam. Havia depósitos, havia relações financeiras entre os dois. Relações até trabalhistas, porque a mãe e a esposa de Adriano trabalhavam para o gabinete do Flávio. Então é uma situação muito tensa para o presidente. A discussão sobre impeachment já havia sido discutida com intensidade na OAB até agora estava dividida. Um grupo integrado pelo presidente da entidade, Felipe Santa Cruz, achava necessário agir ainda com cautela, considerando que o afastamento de um presidente da República eleito diretamente é um remédio amargo para qualquer crise. Outra ala dizia que Bolsonaro já deu motivos suficientes para um processo de impeachment, para um processo de crime por responsabilidade que poderia justificar sua queda do governo. Desde a semana passada, as posições pareciam caminhar para uma maioria em defesa de um pedido de impeachment contra ele. Então perceba que não há uma divisão na OAB com relação entre pedir impeachment ou não pedir impeachment. Não há essa divisão. Aparentemente, toda a OAB quer o impeachment. O que eles estão pensando é justamente acelerar o processo ou não, ter cautela ou não. O próprio Felipe Santa Cruz, que é o presidente da OAB, já teve problemas com o Bolsonaro. O Bolsonaro falou absurdos do pai do Felipe Santa Cruz, que foi morto durante a ditadura militar. E essa pessoa, no caso o Felipe, que teria motivos suficientes para pedir, para protocolar um processo de impeachment contra o Bolsonaro, ele está adotando cautela. Então perceba que a OAB ela já tem essa intenção, já está inclinada a pedir o pedido, entrar com um pedido de impeachment contra Bolsonaro. Um eventual pedido de impeachment feito pela OAB se revestiria no simbolismo. A entidade liderou o processo de afastamento de Fernando Collor de Mello da presidência na década de 90. Apoiou o impeachment da então presidente Dilma Rousseff em 2016 e defendeu a queda de Michel Temer em 2017. Conseguiu derrubar 2, não derrubou Temer. Como será agora com Bolsonaro? Mas a OAB também já percebeu que é o fundo do poço. E pode ser aquele pedido burocrático, sem rosto, que Rodrigo Maia tanto estava esperando. Vamos aguardar as próximas decisões, os próximos movimentos e estaremos aqui no canal para acompanhar tudo.